Olá, sardinhada. A Oi deu um lucro de mais de 15 bilhões de reais? Será que de uma hora para outra a Oi se tornou uma empresa lucrativa e não apenas lucrativa, com lucros recordes? É o que eu vou olhar com vocês neste vídeo, meus amigos. Hoje foi um dia bem otimista no nosso mercado, índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, batendo o seu topo histórico, que passa a ser agora 134.574 pontos, e fazendo agora 8 pregões consecutivos de alta. E a Oi, ela chegou a subir aqui entre as maiores altas do dia, na maior alta do dia, se não me engano. Só que deu uma recuada boa. Para vocês terem ideia, ontem o papel da Oi, que já passou aí por muitos grupamentos, dois apenas nos últimos anos, ela ontem fechou em 4,30. Hoje já bateu em 5,45 e o fechamento foi abaixo dos R$ 5 nos 4,76. Então, no máximo que ela subiu num dia, o papel chegou a subir aqui a 45, chegou a subir 27%, 26% arredondando aqui. E fechou com uma alta de 10%. Então, subiu muito e depois deu uma recuada. Na parte de volume, o volume deu uma subida forte. O papel está com volume muito baixo. 3 milhões e 800 é a média dos últimos dias. E hoje movimentou 24 milhões de reais, bem acima aí da média corriqueira. Pelo menos 5 vezes a mais. Vou olhar com vocês os principais pontos do último resultado para entender o que foi que gerou esse lucro que está sendo divulgado por aí nas principais matérias do mercado financeiro. Nós temos que começar pela base. Qual é a base de qualquer empresa? Para qualquer empresa, a base é a receita líquida, e é a receita bruta menos custos, né, dos produtos. E aqui, ó, como é que uma empresa dá um lucro de 15 bilhões de reais se a receita dela foi de 2 bilhões e 100 milhões de reais? Como é que pode isso? Ei, não faz sentido, né? Então já temos alguma coisa estranha aqui. Como é que foi o resultado da empresa? Em receita comparativo com os trimestres anteriores, tanto com o segundo de 2023 quanto com o primeiro de 2024, foi de queda da receita. A receita caiu 13% no comparativo com o ano anterior e 3% com o comparativo com o trimestre imediatamente anterior. A parte aqui do núcleo, né, da nova Oi. Oi Fibra e Oi Soluções apresentando quedas também. As duas juntas deram uma queda de 8,5% do comparativo anual. Oi Soluções foi a que mais caiu a receita, 23%. E no comparativo dos trimestres, as duas caíram 1,9%, sendo que Oi Fibra caiu mais de 5%. Então não foi um resultado que na sua base tenha sido dos melhores. A receita veio fraca. Custos e despesas de rotina. No Brasil, as despesas, ó, no comparativo anual caíram 4%, no comparativo com o trimestre anterior 7%. Isso aqui é positivo, né? Qualquer custo de despesa que você cortar. E no comparativo dos semestres, leve queda, 0,5% de queda, ficou então estável, né? Nada demais. Quando pegamos aqui, ó, o EBITDA ele vai medir o resultado da companhia com a sua atividade principal. Aí tem os descontos, que é o que a gente vai apurar para ver se a companhia deu lucro ou deu prejuízo, certo? Então vamos ver o EBITDA, que seria aqui uma forma de medir um resultado operacional. EBITDA negativo, porque é mais ou menos assim, ó, vem a receita, vem o EBITDA, no EBITDA tem os descontos, aí tem a parte de resultado financeiro, tem os juros que você paga, os juros que você recebe, e depois temos o resultado final, que é o lucro ou prejuízo. Então, aqui a receita já começou fraca, EBITDA também. No trimestre anterior, segundo trimestre de 2023, a empresa tinha dado um EBITDA positivo de 133 milhões, agora foi negativo em 83 milhões. No primeiro, deste ano, tinha sido 168 milhões negativos. E no acumulado dos semestres, esse semestre foi bem pior do que o anterior. Em 2023, na primeira metade do ano, o EBITDA tinha sido de 367 milhões e agora foi negativo em 250 milhões. Aí quando vamos pegar aqui, ó, resultado financeiro,
Ou seja, na parte de juros, quanto foi que a companhia pagou de juros, são as despesas financeiras, que é a parte que ela paga os juros de seus empréstimos e de suas dívidas, e o que ela recebe de suas aplicações e outros ajustes relacionados a essa parte de juros. Então, a empresa, ela vai vir aqui com um resultado positivo, ó, de 15 bilhões 645 milhões de reais. Aí, quando tem aqui os descontos, ela vai terminar com um lucro de 15 bilhões e 61 milhões de reais. Então, este resultado da Oi, ele é fruto de um resultado contábil. É um resultado que foi demonstrado aqui no resultado financeiro. Por quê? Porque a Oi, ela está em recuperação judicial. Então, o que que ela fez? Ela não tem como pagar a sua dívida com dinheiro. Então, no seu plano de recuperação judicial, os credores demonstraram interesse de receber de outra forma. Uma das formas é através da emissão de novas ações da Oi e de outras formas também. Então, para refletir o que aconteceu no plano de recuperação judicial, no resultado contábil da empresa, você, quando tem uma dívida, você tem que ir registrando lá qual seria o juro daquela dívida. Então, vamos dizer que você está em recuperação judicial, ela está correndo, né? Então, os juros, ó, ele vai subindo. Só que quando você faz um acordo, você elabora um plano de recuperação judicial e os credores falam: olha, tá bom, aceitamos as condições que você impôs. Geralmente, nessa condição, você vai e vai querer pagar menos, né? Então, esses juros aqui, que foram provisionados ao longo do tempo, eles têm que ser retirados. Então, você, teoricamente, passa a não dever isso. Então, para você fazer a anulação de qualquer coisa contábil, você tem que devolver. Então, se você provisionou 15 bilhões de reais nos resultados anteriores, você tem que devolver 15 bilhões agora. Não é verdade? Pronto. Então, isso aqui foi apenas uma manobra contábil, justamente para refletir essa parte de recuperação judicial. A empresa, justamente, ela explica isso aqui, ó. Esse lucro de 15 bilhões de reais foi uma consequência direta do resultado financeiro positivo, que é o que nós vimos lá na parte de juros, em linha com o processo de reestruturação judicial da companhia previsto no seu plano de recuperação judicial. Na parte de fluxo de caixa, ó, esse resultado de 15 bilhões, ele não tem um efeito caixa, esses 15 bilhões não vão entrar no caixa da companhia, é apenas um efeito contábil. Porque na geração de caixa, fluxo de caixa operacional, isso aqui que é importante, a companhia consumiu mais uma vez, ó, caixa, ficando aqui com consumo de caixa em 226 milhões de reais. Em investimentos, a companhia fez no trimestre 137 milhões de investimentos no trimestre, sendo que boa parte é para Oi Fibra, ó, 79%, 14% Oi Soluções e 6% para a parte antiga da Oi e outros. Endividamento. Aqui a gente vai ver, ó, justamente essa parte de endividamento. Percebam que agora ela está fazendo isso aqui, ó, dívida ao valor justo, ou seja, o que efetivamente após os acordos ela deve. Caiu, ó, no primeiro trimestre de 2024 de 27 bilhões 457 milhões para 8 bilhões e meio, sendo que 118 milhões em moeda nacional e aqui 8 bilhões e meio quase em moeda estrangeira. E o dinheiro que a companhia tinha era 1 bilhão 917. Aí como é que a Oi está fazendo para manter dinheiro em caixa, já que ela não tem geração de caixa? Ela está recorrendo constantemente a empréstimos. Ela está recorrendo a esse tipo de empréstimo. Empréstimo DIP, que são empréstimos pontos. Então ela pega o empréstimo e faz aqui o pagamento a um juros um pouquinho alto e em moeda estrangeira, meus amigos. Então o nível de endividamento tá muito, muito grande aqui na Oi. Agora tá menor, claro, podia estar pior. Deu uma reduzida, mas a empresa tá muito, mas muito longe de ser uma empresa lucrativa. Aí vou botar aqui para vocês a quantidade de prejuízos acumulados agora da Oi. É sempre bom consultar. Prejuízos. Procurar aqui com vocês. Patrimoniais. Aqui, ó. Prejuízos acumulados. Agora, com esses 15 bilhões de reais contábeis, certo? A empresa ainda está aqui com prejuízo
Prejuízo acumulado caiu de 63 bilhões e 300 para um pouco mais de 51 bilhões de reais. É a empresa com o maior endividamento que eu lembre da bolsa de endividamento, não, desculpe, com o maior rombo na parte de prejuízo que eu lembre da bolsa de valores. Nem Americanas chega perto ainda, né? Tá lá nos 40 bilhões as Americanas, mas tá pau a pau. Americanas aqui e Oi estão pau a pau, meus amigos. Então aqui, Oi continua a mesma empresa ruim, a mesma moedora de sardinha, e se brincar nos próximos meses entra aí novamente com um novo processo de grupamento de ações. Quem tá aqui, ó, agarrado aqui com a empresa desde 2020, 2021 querendo ir para Bora Bora, mal tá dando aí, tá dando para ir para a praia da própria cidade, meus amigos. E você, foi para Bora Bora? Deixa abaixo aí no seu comentário. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais.